O nascimento de uma criança é um momento muito especial, tanto para os pais como para os bebês. No Brasil, o alto índice de cesarianas tem preocupado a OMS, Organização Mundial da Saúde, que recomenda o procedimento cirúrgico em apenas 15% do total de partos. Hoje, o Brasil é o campeão no número de cesarianas. Segundo pesquisa realizada pela OMS, a cesariana é realizada em 52% dos nascimentos no setor público e em 88% no privado. Esses números estão longe do recomendado. O estudo aponta também que quase 70% das brasileiras desejam ter um parto normal no início da gravidez. Entretanto, poucas foram apoiadas em sua preferência. Nos serviços privados, esse valor foi de apenas 15% para aquelas que estavam na sua primeira gestação. As cesarianas foram frequentes, inclusive entre adolescentes, 42%. Resultado preocupante para os pesquisadores, já que mulheres com vida reprodutiva precoce tendem a ter número maior de filhos e, consequentemente, estão expostas a mais riscos nas gestações futuras. Por outro lado, especialistas recomendam que, apesar de se tratar de um procedimento natural da vida, as cesarianas auxiliam a mãe e o bebê, oferecendo mais rapidez, menos desconforto e segurança no momento do parto. Essas questões levantam uma polêmica para entender o que de fato é seguro e saudável para a mãe e a criança. Afinal de contas, qual seria a melhor maneira para dar à luz a uma vida? Vamos falando um pouquinho mais sobre isso, até porque você já ouviu falar então do parto humanizado? Para entender melhor esses e outros assuntos sobre partos no Brasil, a gente conversa hoje no Repórter Setorial Entrevista com o ginecologista e obstetra Marco Aurélio, também com a doula e mãe Milena Fondello, e ainda vamos receber aqui a psicóloga e idealizadora do projeto Gerar Consciência de Pindamonhangaba, Ana Luísa Maier. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao Repórter Setorial. Obrigada. Gente, vamos entender um pouquinho mais, até porque esses números do parto no Brasil têm causado polêmicas, discussões do que realmente é melhor para a mãe, para o bebê. Ana Luísa, o que seria o parto humanizado? Vamos entender isso. Eu acho importante a gente deixar claro que o parto humanizado, ele não é simplesmente um tipo de parto, né? Muitas pessoas ainda têm a dúvida, ainda questionam se o parto humanizado ele tem que acontecer em casa, se ele tem que acontecer na água, na banheira, se ele tem que acontecer sem analgesia, e não é nada disso, né? O parto humanizado, ele é feito de um tripé, que é o protagonismo da mulher, uma boa prática médica e a medicina baseada em evidências, né? Então, esse movimento, ele tenta resgatar o parto como um evento natural, um evento fisiológico, e tenta resgatar o verdadeiro papel da mulher nesse processo, né? Então, ela é a protagonista, ela é a personagem principal, e não a equipe médica. Ou seja, o parto, então, fica ali por escolha total da mãe, a mãe vai escolher aonde vai ser realizado o parto. É um parto natural, mas que se dá preferência pelas escolhas da mãe, é isso? Isso, a sua escolha ela tem que ser respeitada, ela tem que ser ouvida e ela tem que ser discutida com a equipe médica, né? Agora, olhando, por exemplo, para o parto humanizado aqui, doutor, quais seriam, então, os benefícios, né, e as desvantagens, vamos colocar assim, se existem essas desvantagens, até o senhor vai ter propriedade para poder falar, sobre o parto natural? Quais são os benefícios e as possíveis desvantagens no parto natural? Do parto humanizado? Sim. Não, então, o parto humanizado realmente é melhor, o acompanhamento que existe sobre a paciente é muito mais tranquilo. Eu acho que tem que haver. No serviço público e devido ao grande volume, eu acredito que seja difícil você ter esse tipo de acompanhamento, né? Porque o volume é muito grande de gestantes e o número de profissionais para acompanhar essa gestante é muito pequeno, né? Então, eu acredito que seja difícil você estar acontecendo isso. No serviço particular já muda um pouco de figura, porque aí você vai ter os profissionais à sua disposição, né? Então, dá para acompanhar e ver. E outro, respeitar realmente sempre a prioridade da mulher, né? Hoje, você tem que mudar a cultura, né? Não dá para baixar o número de cesárea por decreto, né?
entendeu? Como há um tempo atrás, quando era um outro governo, resolveram baixar isso por decreto. Eu não vou pagar as cesáreas e acabou. Não é assim, entendeu? Você tem que mudar a cultura do povo hoje, que hoje já é uma cultura que leva mais a cesariana. Você chega no consultório, a paciente... Na primeira consulta, você falou, na primeira elas preferem parto normal, mas pela minha experiência não é bem assim. Na primeira consulta elas já vão, olha, não quero parto normal de jeito nenhum. Entendeu? Então, isso daí tem que mudar essa... Então é mais um aspecto cultural. Cultural. Então. Hoje é. Agora, chegar a 15%, eu acho impossível. Entendeu? Porque hoje a técnica da cesárea evoluiu muito, os riscos existem, né? Eu acredito que num pequeno risco que exista, você já tem que optar por resolver. Eu estive vendo esse fim de semana uma reportagem na internet de uma enfermeira em São Carlos que ficou acompanhando com a doula em casa 48 horas, um trabalho de parto, e levaram para o hospital, já complicado, fizeram a cesárea, a paciente morreu, entendeu? Então tem que ter critério para tudo, né? O bom senso para tudo, né? Essa moça era uma enfermeira, chefe de serviço, esclarecida, né? E acabou acontecendo isso. Eu acho que um trabalho de parto de 48 horas, isso não existe mais, né? Então, ou seja, a questão para se ter um parto natural que pode acabar atrapalhando bastante, né, para ser feito até o mesmo parto humanizado, é a questão da demora, né? Muitas vezes... Do acompanhamento, é isso que eu estou falando, tem que ter um acompanhamento constante ali. E esse acompanhamento a gente percebe na função da doula, né? Inclusive nós temos aqui uma doula que é a Milena Fondello. A doula tem um papel importante dentro ali do parto. Eu queria que você falasse para a gente o que seria então a doula, Milena? A doula é aquela que dá o suporte contínuo para a mulher antes do parto. Existem as conversas, né, realizadas antes do parto para esclarecimento de tudo com relação ao trabalho de parto, à maternidade, à amamentação, durante o trabalho de parto e no pós-parto. Durante o parto todo e no pós-parto. Mas a doula não faz nenhum procedimento. A doula não faz um toque, a doula não ausculta o bebê. A doula não tem a intenção de explicar para a mulher, olha, você está na fase ativa, você está na expulsiva, não. A doula está ali para dar o suporte físico e emocional para aquela gestante. A doula é aquela que acredita quando nem mais a mulher tem força para acreditar, porque às vezes é muito exaustivo. E retomando o caso que o Dr. Malcarelli citou, sobre a Mariana, enfermeira obstetra de São Carlos, ela sim, ela tinha toda a informação, ela sempre trabalhou pela causa da humanização do parto, marido médico anestesista, então eles estavam bem informados e eles tinham uma equipe junto, uma equipe de enfermeiros obstetras. Eles não estavam só com a doula, saiu uma nota de esclarecimento da UFSCar e ela foi encaminhada no mesmo dia para o hospital. E precisou realmente da cesárea. A cesárea, graças a Deus, está aí para salvar vidas. E ela precisou da cesárea. Ela chegou a receber seu bebê logo depois da cesárea, amamentou na sequência, coisa assim que do objetivo do parto humanizado, esse aleitamento precoce, colocar o bebê em contato pele a pele com a mãe logo depois que nasce. Então tudo isso foi feito, mas ela teve uma complicação de cesárea. Ela morreu por hemorragia. É uma complicação, infelizmente aconteceu com ela, mas acontece, é uma das complicações mais frequentes. Se não estou enganada, não é, doutor? Então, o trabalho de parto prolongado, ele leva o útero a uma exaustão. Então, o que ele tem que contrair depois do parto, ele tem dificuldade de contrair, e isso leva à hemorragia. Eu não vi detalhes desse procedimento, eu vi só a notícia assim, né? Mas é isso que deve ter acontecido, entendeu? Ela teve um trabalho de parto prolongado, e a cesariana seria importante para ela naquela fez a cesárea, talvez tivesse antecipado esse procedimento, ou se tivesse nascido o neném antes, não aconteceria. Que ela poderia ter essa hemorragia também depois de um parto normal, uma atonia uterina, que a gente chama, o útero não contrai e começa a dar hemorragia, entendeu? Então, isso a gente não estava lá para saber o que aconteceu, mas se houve esse trabalho de parto prolongado, deve ter sido esse motivo
da hemorragia. Sim. A gente vai continuar a nossa conversa aqui. Eu sei que a Ana Luísa tem vários comentários para fazer sobre isso, mas a gente tem uma reportagem muito interessante da Camille Dornelles falando sobre o parto humanizado. Inclusive, a Milena participou dessa reportagem. Vamos então conferir. Camille Dornelles traz mais informações então para você a partir de agora. Trazer à luz um filho é um momento de muita expectativa e que inspira muito carinho. Até o século XIX, era uma ocasião que reunia mãe, irmãs e parteira ao redor da gestante entre lençóis e toalhas. Mas a mudança na medicina fez as mulheres migrarem do ambiente caseiro para o hospitalar. Mas agora há um novo movimento a florescer, o parto humanizado. Parto humanizado é respeitar a individualidade da mulher, a vontade dela. É a gente cuidar do desejo dela, o que ela deseja para aquele momento tão mágico, tão singular na vida dela. Não precisa ser em casa, não precisa ser na banheira, não precisa não ter analgesia. Precisa sim respeitar a vontade dela. No Vale, alguns grupos fazem esse trabalho, como o Novo Afeto, o Parto do Princípio e o Projeto Gerar Consciência de Pindamonhangaba. O Projeto Gerar Consciência, ele iniciou há 1 ano, né? E aqui em Pindamonhangaba a gente trabalha com cursos, com consultoria e a gente também tem grupo de apoio gratuito para as gestantes, para as mães e para a família no geral. O parto domiciliar tem crescido muito no Vale do Paraíba. As mulheres estão cada vez mais procurando ter os seus filhos em casa, porque em casa realmente é um lugar maravilhoso, né? É o seu ambiente. Milena foi uma que escolheu o frio do hospital no primeiro parto, mas não repetiu no segundo. Foi uma cesárea agendada, assim, por muita falta de informação minha, porque assim, os médicos não costumam esperar passar de 40 semanas de gestação. Aí quando eu engravidei do segundo, eu fui numa roda, na primeira roda de gestante que teve do Gerar Consciência, e foi quando eu conheci tudo isso. Eu falei assim, gente, dá para ser diferente, meu filho pode chegar com muito mais respeito, com muito mais amor, eu posso acolher, eu posso pegar, eu posso dar de mamar na hora, e ele não vai ter que ficar peladinho com a pulseirinha da maternidade, naquele vidro assim, todo mundo tirando foto, e ele sozinho chorando. Não, meu segundo nasceu, veio pro meu peito e mamou. Eu acho que não é uma dor. A dor vem, e daí ela vai, e daí no intervalo você relaxa, e é aquela coisa assim, tá trazendo meu filho. Aquilo tem um significado, aquilo tem um retorno para você. Não é uma dor que simplesmente ela vem e vai embora, ela vem e traz seu filho. Então dói, mas passa. Dói e passa, e é lindo. Obrigado, Camille. Muito bem, você viu aí a reportagem falando sobre o parto humanizado e a gente fica prestando atenção nas imagens, sabe, Ana Luísa, e pensando assim, quais seriam os maiores tabus, né, que a mãe tem ao optar então pelo parto humanizado. Um deles seria o medo, por exemplo? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer um acréscimo à fala do Dr. Marco Aurélio quanto a esse trabalho de parto prolongado, né? Nenhum estudo científico ele aponta que exista um tempo mínimo ou máximo de trabalho de parto, né? Então, enquanto mãe e bebê estiverem bem, esse trabalho de parto ele pode continuar acontecendo, né? E com relação ao medo, realmente a gente sabe que existe muito, né? E é justificável que as mulheres apresentem um medo não em relação ao parto humanizado, mas em relação ao parto normal. Porque, infelizmente, a gente tem uma assistência obstétrica, né, do parto normal muito violenta, muito agressiva. A mulher ela passa por diversos procedimentos que hoje a ciência ela já coloca que não se deve mais ser utilizado, né? São procedimentos que causam mais desconforto, provocam mais dor, são procedimentos agressivos, né? Então, quando a gente vai prestar atenção na fala dessas mulheres, esse medo ele está muito mais ligado a esses procedimentos do que a dor de trazer o seu filho ao mundo. Inclusive, nós temos aqui uma mãe que passou, né, por um parto humanizado e também passou pelo parto
cesáreo. Milena, por que você decidiu pelo parto humanizado? A minha segunda gravidez, com certeza eu queria fazer diferente. Quando eu estava grávida do primeiro, a minha gestação foi se estendendo. Quando chegou com 40 semanas, meu médico não gostava que passasse desse período. E meu marido precisava viajar. Eu sabia que meu médico não deixaria estender muito e meu marido precisava viajar. Eu achei que agendar uma cesárea seria a opção mais tranquila. E foi isso que aconteceu. Não entramos em trabalho de parto. Ninguém perguntou para o meu filho se já estava na hora dele nascer, nem eu. E ele veio ao mundo, eu só olhei para ele, chorei. Ele foi para a sala de observação da maternidade. Eu fui ter contato com ele só 4 horas depois. Isso me marcou muito, isso doeu. Muito, assim, esse afastamento, ele estava dentro de mim. E na minha segunda gestação, eu tinha certeza que eu queria diferente. E aí, quando eu estava com 25 semanas, mais ou menos, de gestação, ainda não tinha toda essa informação a respeito do parto humanizado, teve uma roda do Gerar Consciência em Pinda. E foi quando eu conheci tudo isso. E a Ana me apresentou o parto humanizado, e eu falei para ela que eu seria uma dessas doidinhas que teria o filho em casa. Pena que aqui não tinha estrutura. E ela falou, não, quem disse que não? Né? Tem estrutura. E aí me apresentou profissionais, né? Me indicou profissionais, me indicou literatura, eu estudei muito, eu estudei obsessivamente. Eu não fui para um parto domiciliar despreparada, sem conhecer risco, sem saber benefício. Então, assim, essa foi a minha decisão, porque quando a gente vê um vídeo de parto em casa, lê um relato de parto domiciliar, não tem como a gente não se emocionar. A gente fazer o próprio parto, trazer o filho para o peito e dali já amamentar, e ninguém mais separar ele da gente. Sim, são situações importantes esse contato com a mãe, né, do filho com a mãe. Mas eu tenho outras perguntas, a gente vai continuar esse nosso bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai falar um pouquinho sobre também as cesarianas, falar aí quando que elas são realmente importantes, em que momento elas devem entrar ali no momento do parto. Inclusive o doutor vai comentar bastante sobre isso. Daqui a pouco, depois do intervalo. Então não saia daí que a gente volta já já. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.